Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. 17h01 em Campinas. Esporte em Debate está no ar. Vamos até às 7 da noite com muito debate para os bugrinos. Já para participação aqui pelo WhatsApp 971021493. Você é a favor da manutenção do Daniel Paulista no comando técnico do Guarani. Ontem uma derrota preocupante, perigosa, perdendo 2-0 para o Botafogo. E para os pontepretanos, Luca é a principal contratação da temporada da Ponte Preta. Luca ontem marcou mais um gol, chegou a 4 nesta temporada no Campeonato Paulista. Um dos artilheiros, Luca, que marca o gol e sai comemorando, mostrando o L. Portanto, esta é a pergunta. Luca é a principal contratação da temporada da Ponte Preta. Você participa pelo WhatsApp 971021493. Mande mensagens de áudio até 40 segundinhos, dissertando a respeito dos temas que nós estamos propondo para o programa de hoje. E também pode mandar, né, se você não quiser mandar o áudio, pode mandar também mensagens de texto para que a gente possa colocar no ar aqui a sua opinião. E a movimentação do time escalado para o programa de hoje. Eu começo com os comentaristas. Carlos Henrique, o Bate Pesado. 2 temas aqui para os nossos ouvintes. E você já começa opinando. Oi, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, um grande abraço para você, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, todo mundo ligado pela internet, pelo radinho. Então eu estou aqui com a enquete, para responder o que você perguntou para a galera, né, Batista? Olha, Daniel Paulista, ele é o culpado, ou você é a favor ou contra? Eu não acho que o problema seja só o treinador. Então eu não trocaria de treinador. Esta é a minha opinião, mas me parece, informações dão conta, que houve um bate-boca lá, a conferir. E se o Luca é a principal contratação da Ponte, nos últimos tempos ou nessa temporada, sim, sem dúvida. Ele está entregando algo que a gente nem esperava, está indo muito bem. Tanto é verdade que ninguém se lembra, neste momento, né, do Moisés, que era a principal arma do ataque da Ponte. O Lucas, sem dúvida, está surpreendendo positivamente, Batista. Bem, daqui a pouco nós vamos debater aqui muito comentário sobre a partida de ontem, placar de 2-1 de virada. A Ponte venceu a Ferroviária, quebrou um tabu lá, 23 partidas invictas. A Ferroviária tombou diante da competência ofensiva do time da Macaca. A Ponte manteve, na verdade, um tabu há 22 anos que não perdia e não perde, né? O tabu está mantido 22 anos lá no estádio da Ferroviária. A Ferroviária estava invicta em 23 partidas e perdeu ontem a invencibilidade. E o Guarani perdeu para o Botafogo jogando no estádio Brinco de Ouro
e, inclusive, há uma preocupação muito grande com a sequência da competição já para o final de semana. Aliás, por falar em final de semana, nesse programa de hoje, nós vamos fazer o sorteio dos ouvintes comentaristas para as jornadas do final de semana, sábado e domingo. Então fique atento, fique ligado, já já você vai participar, vou dar o start aqui no momento certo e aí nós vamos sortear entre os participantes, teremos um Ponte Pretano e um Bugrino e um Ponte Pretano. De imediato ele já ganha o rádio FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes 85.7. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde. Alô, Batista. Um abraço para você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Quando você fez uma rodada aí de palpites, perguntando para toda a equipe quantos pontos o futebol de Campinas de meio de semana, eu fiquei meio que sozinho, né? Porque eu imaginei o seguinte, que em Campinas o Guarani era muito favorito e que em Araraquara o favoritismo era da Ferroviária, principalmente pelo que vimos exatamente da Ponte no jogo contra o São Bernardo no último sábado, no período matutino, lá em São Bernardo do Campo. Mas eu, de forma otimista, falei 6 pontos. Então você vê que o meu faro estava muito próximo de estar bem calibrado. Por quê? Porque o resultado mais difícil de ser acertado para que o futebol de Campinas ganhasse 6 pontos era o de Campinas, o de Araraquara, perdão. O de Campinas era meio que favas contadas, principalmente depois da belíssima apresentação do Guarani contra o Santos, apesar dele não ter vencido o jogo. Muito bem. Os demais componentes da equipe, de forma bastante cautelosa, né, e com muita moderação, a maioria esmagadora colocou 4 pontos. 3 para o Guarani e 1 para a Ponte, para não dizer antecipadamente que a Ponte ia perder lá em Araraquara, ou por convicção de que a Ponte tinha condições, pelo menos, de conquistar lá um empate. E olha o que aconteceu. A Ponte, o resultado menos provável, antes da bola rolar, claro, fez os 3 pontos lá. E o que era meio que lógico e esperado, que eram os 3 pontos do Guarani para cima do Botafogo, nenhum. O Guarani perdeu surpreendentemente o jogo jogando mal. Então o meu faro estava calibrado, eu só não contava para mim com uma zebra em Campinas. Mas eu contava sim, e não foi chute, com uma mudança de comportamento da Ponte depois de todas as cobranças recebidas na reapresentação, depois da apagadíssima apresentação contra o São Bernardo. Ô, Tigrão. Então o que aconteceu? A cobrança funcionou, o time não foi brilhante, começou perdidão, mas depois deu encaixe e aquilo que nós mais cobrávamos, que era a atitude de postura, guerrear em campo, lutar, certo, não fazer aquele jogo apático que fez sábado passado, isso aconteceu. E a Ponte, bafejada por um pouco de sorte, por um pouco de incompetência da Ferroviária nas finalizações, por muita competência dos seus atacantes, conquistou uma vitória improvável, mas importantíssima, ontem lá na Morada do Sol. Nós vamos debater já o jogo em si, mas 2 questões, só para a gente começar o programa, ô Tigrão. Responda, por favor, você é a favor da manutenção do Daniel Paulista no comando técnico do Guarani e, no caso da Ponte Preta, se Luca é a principal contratação da temporada da Macaca? Sim, Luca é a principal contratação da Macaca para a temporada, pelo menos até agora, e sou frontalmente contra a demissão do Daniel Paulista. Entendam, Guarani hoje tem 4 pontos, tem um caminhão de times com 7, inclusive a Ponte, que estava pendurada até ontem e o seu treinador também. Foi lá e ganhou o jogo. Vai trocar treinador agora?
pagar uma multa prevista em contrato, trazer quem e quando? Calma. Jogo de domingo, de sábado, né, 16 horas em Novo Horizonte, é complicadíssimo para o Guarani contra o Novo Horizontino. Mas a Ponte também tinha um jogo complicado ontem e ganhou. Eu não faria essa bobagem, pelo menos até a conclusão da próxima rodada. E mesmo em caso de derrota, eu também não demitiria, porque entendo que o prejuízo da troca, o prejuízo da mudança de filosofia, prejuízo da perda de tempo até a contratação de um outro treinador e da sua adaptação ao elenco, será muito maior do que o benefício, pura e simplesmente, da troca pelo imediatismo do futebol brasileiro, de um cara que já está aí, que já mostrou serviço e que há 3 dias atrás tinha feito uma apresentação memorável contra o Santos, e não fosse São João Paulo I, o Santos teria saído goleado de Campinas. Perfeito. Aí perde, jogou mal, noite sem inspiração, 4 jogos, perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas 1, é pouco, 4 pontos em 15 disputados. Nada que uma vitória contra o Horizontino não recoloque o Guarani na briga, não só totalmente de permanência, como também de classificação. Aí troca o treinador, vem um outro e não dá encaixe, não vão dizer que eu não avisei. E também, precisa ter grana no caixa para pagar a multa do Daniel, senão não dá para aparecer o outro no bid. Perfeito. Tá dizendo aqui o ouvinte pelo WhatsApp, tá funcionando aqui com mensagens de texto, é o Barata de Rio Preto, mesmo ganhando, isso é bom, mas o time não tem padrão nenhum de jogo e o futebol apresentado muito fraco, ganhamos na sorte. Abraços. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, mandar o técnico embora não adianta nada, está trocando o pneu do carro em movimento, não faz milagre, temos que ter paciência. Abraços a todos, Edinho Casagrande, Cambuí, Minas Gerais. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Bem, perdemos o contato aqui com o Gleger Zorzin. Vamos colocar na roda aqui os repórteres. Começa com você, Marcos Luizo Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço, boa tarde. Ô, Batistão, boa tarde para você também, pro amigo da Rádio Bandeirantes. The day after, né, Batista? Após o que aconteceu ontem, o Guarani numa participação vexatória dentro da competição, participação que deixou a torcida do Guarani, ó, muito, mas muito mesmo irritada, descontente, desconfiada pelo futebol apresentado e pelo que o comandante pediu para os jogadores e não foi executado dentro de campo. E aí veio a pergunta, Daniel Paulista continua ou não continua? Tem aí uma situação que poderia ter um outro nome, a diretoria não se manifestou. E agora, nas redes sociais, no Twitter inclusive, eu dei uma passada de olhos no Twitter do Guarani e vi lá a reapresentação do elenco, as imagens e tal. Inclusive, a matéria diz o seguinte, os jogadores já trabalharam a parte tática, aqueles que não participaram da partida, com a comissão técnica no CT. E os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia. Então, Batista, acredito que para o jogo do final de semana contra o Novo Horizontino, Daniel Paulista deverá seguir no comando do Guarani, Batista. Perfeito, tá aí o Marcos Luiz e agora a Ponte Preta, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você, para todos que acompanham a programação esportiva na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta conquistou um excelente resultado fora de casa, a primeira vitória como visitante da Macaca em 2022. Com o resultado positivo de virada, a Ponte está na segunda colocação do seu grupo, está na zona de classificação para a próxima fase, mas é claro, depende do resultado do Santos, que entra em campo hoje para enfrentar o
São Bernardo. A Ponte tem uma parada dura na próxima rodada. Enfrenta o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. É claro que fica a dúvida se o Kleina vai manter algumas peças no time titular. A dúvida também se Guilherme Santos, que saiu machucado ontem, vai reunir condições de jogo ou se o jovem Jean Carlos vai ganhar mais uma oportunidade na lateral esquerda. Batistão. Bem, você continue participando conosco pelo WhatsApp 971021493. E para o nosso debate de hoje, estas são as duas questões iniciais. Para os pontepretanos, Siluca é a principal contratação da temporada da Ponte Preta. E para os bugrinos, você é a favor da manutenção de Daniel Paulista no comando técnico do Guarani. E nós temos outras pautas que nós vamos debater aqui ao longo do programa. Por exemplo, Ribamar merece uma oportunidade como titular na Ponte. Ainda na Ponte, o sistema com 3 zagueiros funcionou. No primeiro tempo, Gilson Kleina usou o Léo Santos jogando como o homem de meio campo, volante. E no segundo tempo, ele puxou ele para trás e jogou no 3-5-2. E vamos debater também aqui outras questões do Guarani, se o Daniel Paulista acertou quando na entrevista coletiva ele disse que a partir de agora o Guarani luta contra o rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria rebaixado. Guarani Novo Horizontino, o Guarani com 4 pontos e o Novo Horizontino com 1 ponto são os dois últimos colocados na tábua de classificação. E o Kozlinski teve culpa nos gols que o Guarani tomou, especialmente aquele segundo gol, onde ele estava adiantado. São questões aqui, né? Questões concernentes ao Guarani, que nós estaremos debatendo na sequência do nosso programa. Corbella Tintas, a parceira do pintor, é onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e stens. Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br, Corbella com 2L. Júlio Nascimento participa conosco e também já opinando sobre os temas que nós estamos colocando aqui para debate inicial sobre o Guarani. Se você é a favor da manutenção do Daniel Paulista ou demite já para não ter problemas na sequência da competição, e os pontepretanos, para os pontepretanos, Siluca é a principal contratação da Macaca na temporada. Oi, Júlio, boa tarde para você. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, para todo mundo aqui ligado na Band. E mais, né? Não só entro nessa discussão sobre o Lucas, porque para mim ele é a principal contratação da Ponte aí da temporada e entra até na briga de ser dos últimos anos aí, né? Porque ele sempre rende, né? O Lucas sempre rende. E tem um detalhe, viu, Batista? O Lucas tem 28 gols. É o 5º maior artilheiro do século da Ponte. O próximo colocado, que é o William, tem 43. De repente dá para buscar essa artilharia aí do século, pelo menos essa 4ª posição, e continuar crescendo na tabela. Eu acho que a situação do Lucas, ela é muito boa. E parece que encaixa, né? O Lucas sempre produz muito com a Ponte. E no caso do Daniel Paulista, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que trocar o técnico neste momento não é a principal solução para o Guarani, não.
apesar dele ter errado e muito ontem no aspecto tático, viu, Batistão? Bem, é o seguinte, vamos começar aqui o debate já entrando nesse tema, né, sobre a questão do Ribamar. Começo com você, CH. O Ribamar já tem condições por aquilo curto espaço de tempo que ele esteve em campo, marcou um gol importantíssimo, marcou de bico, deu uma bicuda na bola, tacou lá dentro. Estou sempre falando aqui, né, sobre essa questão de chutar de bico, e o Ribamar fez o simples. O zagueiro falhou, a defesa falhou, ali a bola pipocando, ele deu uma bicuda, tacou lá dentro. Ele já pode pleitear uma camisa titular nesse time do Gilson Kleina? Eu acho cedo, Batista. Apesar do gol muito importante, você relatou, e eu também concordo com isso, a importância do gol, da vitória, isso traz tranquilidade para a sequência do trabalho, mas ele nitidamente está fora de forma. Eu acho que ele tem que ir para as partidas, mas, por enquanto, sempre entrar no segundo tempo. De começo, não, Batista. E para você, Tigrão, o Ribamar tem condições aí de pleitear, pelo menos, pleitear uma camisa titular. Ontem, na transmissão, né, ele está com uma silhueta bastante avantajada. A camisa branca da Ponte também acaba dando, assim, no visual, né, essa condição para a gente achar que ele está fora de peso. Eu nem sei se ele está fora de peso, porque não tem nem conhecimento do peso do Ribamar antes e depois que ele veio para a Ponte Preta. Mas ele pode pleitear aí uma camisa titular? Não, eu passei uma informação aqui ontem, de fonte absolutamente confiável. Não fui eu que achei, não foi achologia. Eu recebi uma informação de quem tem todos os dados para me passar uma informação daquela que eu reproduzi no ar aqui. Por uma questão de preservação de fonte, claro que eu não vou dizer quem é que me falou, mas o Ribamar, até ontem, portanto hoje e domingo vai estar do mesmo tamanho, não tamanho a silhueta, do mesmo tamanho a condição física dele, ele tem condições para 30 minutos. E veja você que ontem ele entrou aos 20 e o jogo foi até 50. Quanto tempo ele ficou em campo? 30 minutos. Então a informação passada aqui por esse... ela bate com aquilo que aconteceu dentro da partida. Bem como a informação que o Lupe passou de que o Gilson ia espelhar o time da Ponte de acordo com a Ferroviária. E como a Ferroviária veio no 4-4-2, ele entrou no 4-4-2 também, e depois, entendendo que poderia render um pouco mais com o Léo Santos sendo o terceiro zagueiro, ele puxou o Léo Santos como terceiro zagueiro no segundo tempo, entendendo que a Ferroviária estava entrando com muita facilidade. Tudo isso nós debatemos aqui ontem, mas especificamente sobre o Ribamar, ele não pode, nesse momento, pleitear a condição de titular pela sua condição física. O jogador não pode entrar e ser substituído ainda no primeiro tempo por desgaste. Agora, vai ser uma arma portentosa da Ponte, já para o domingo, para ali em torno, se a coisa não estiver andando a contento, depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo, o Ribamar entra. E a torcida vai pedir o Ribamar, que já é o novo xodó da galera da Macaca. É isso aí, é gol do Ribamar. Interessa se o cara tá bem fisicamente ou não. Ele entrou lá e meteu na rede, coisa que até então só o Luca tinha conseguido fazer. Aliás, daqui a pouco você vai ouvir aqui um trechinho da entrevista do Gilson Kleina, falando sobre o posicionamento do Léo Santos. Nós vamos debater já já também essa questão aí de 3 zagueiros. Se dá para manter isso na sequência da competição. Mas e para você, Júlio Nascimento, sobre o Ribamar? O Ribamar marcou o gol da vitória, placar de 2-1 e já pode com isso pleitear uma camisa titular em cima do Gilson Kleina? Sim, com certeza, Batistão. Quando nós discutíamos a questão do Niltinho no time titular, eu fiz uma sugestão sobre o Ribamar. Claro que colocar o Ribamar no começo da partida é a certeza de uma substituição certa no segundo tempo, né? Até pela questão
do tempo de inatividade do Ribamar, né? O Ribamar estava sem jogar desde novembro, ele não fez a pré-temporada como os demais jogadores da Ponte, então demanda um tempo para que ele tenha condições de 90 minutos. Mas até ele mesmo na coletiva disse que tinha condições para 60, para 70 minutos, para mais da metade de uma partida. E o Ribamar, ele tem uma característica muito interessante, inclusive ressaltada pelo Kleina ontem na entrevista. O Ribamar tem força, ele segura a bola. A gente tem percebido na Ponte Preta, viu, Batistão, nos últimos jogos, que a bola é como se tivesse uma parede ali na frente. A bola não fica lá. A bola chega na frente e ela já volta, né? É igual quando você é criança, não tem amiguinho para jogar bola, aí você fica chutando a bola na parede, ela vai e volta, vai e volta. Era isso que estava acontecendo com a Ponte. A Ponte precisava desse desafogo. E ela ainda precisa disso. E um jogador da característica do Ribamar, ele pode colaborar justamente por essa capacidade física, por essa resistência que ele tem. E é um jogador de referência, né? Apesar da mobilidade dele, já ter jogado no América e também no Vasco aberto pela direita, que é onde ele gosta ali, né? Quando ele não está jogando de centroavante, ele gosta de atuar pelo lado, pela direita, justamente pela potencial da canhota dele. Foi assim que ele fez um golaço contra o Flamengo, que virou hit, que é essa música. E a origem dessa música, Gol do Ribamar, é desse golaço contra a equipe do Flamengo. Exatamente, esse funk aí do Ribamar. Mas na Ponte, eu acho que a grande ideia, o grande projeto para ele é jogar como centroavante e liberar o Luca e o Pedro Júnior, que são jogadores de faro, mas também de movimentação, para auxiliarem ali pelos lados. Diante das opções que o Kleina tem, Niltinho, que nós sabemos o limite, Luiz Fernando, que ainda não se adaptou e depois teve problema, eu acho que uma ideia entre Ribamar e Luca e Pedro Júnior pode ser boa. Ou então, dependendo da situação e da proposta, Ribamar e Luca me parece interessante. E eu fui pesquisar, viu, Batistão? Eu tirei um período hoje para pesquisar o condicionamento físico do Ribamar em outros momentos, para saber se ele está mais gordo, se ele está acima da forma ideal na Ponte Preta. E o que eu encontrei, de todos os dados que eu encontrei, site do Vasco, site do América, vídeo, foto, foi um condicionamento muito semelhante do Ribamar. Então, eu não tenho a convicção que o Ribamar vai emagrecer muito, não. Eu acho que ele sempre teve essa forma física e foi assim que ele conseguiu espaço no Vasco e no América Mineiro. E o Darley aqui pelo WhatsApp está dizendo: o jogo de ontem valeu pela raça, porém tecnicamente não foi muito bom. Solta a música aí que ele merece. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar, tá dizendo aqui o Darley. Hoje tem gol do Ribamar. Aê! Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Aê! Tem gol do Ribamar. Ribamar. Tem gol do Ribamar. Daqui a pouco eu quero ouvir os comentaristas a opinião sobre os jogos de ontem, né? O CH fez o jogo do Guarani e o Gleger, Zorzinho e o Tigrão fizeram o jogo da Macaca. Já a opinião geral a respeito do jogo. Por enquanto estamos debatendo aqui temas específicos. Eu quero ouvir também sobre o Guarani. Daniel Paulista acerta, ele disse, né, que agora o Guarani luta contra o rebaixamento. Hoje o Guarani estaria rebaixado. Eu começo com você, CH. O Daniel Paulista acerta em dizer isso. Após uma derrota, eu não diria vexatória e vergonhosa, né? Porque 2-0 é um placar não tão elástico assim. Mas uma derrota preocupante, uma derrota perigosa. 26% de aproveitamento na competição. O Guarani disputou 4 jogos até agora dentro do campeonato. 5 jogos. Disputou 5 jogos, 3 em casa. E dos 9 pontos ele ganhou 4. Então 3 jogos em casa, disputou 9, ganhou 4, que são os 4 pontos que ele tem. E 2 vezes derrotado fora de casa. E aí, CH, ele está com a razão, o técnico, em falar que vai lutar contra o rebaixamento? Então, Batista, futebol você precisa colocar vaidade dentro da gaveta, né? Essa é a realidade do momento em termos de pontuação, não é? Eu não sei o que ele quis dizer, eu não convivo com ele todos os dias. A impressão que eu tive, né, na declaração dele, que não pegou bem internamente, o presidente Ricardo ficou irritado com isso, essa informação que eu tenho, ela
essa é uma coisa de interpretação. E tá todo mundo de cabeça quente ontem, né? Ninguém... Não estava no plano do Guarani perder para o Botafogo em casa. Não estava. Tomou um gol a 10 minutos e a coisa... O Zago deu um nó no Daniel Paulista ontem. Essa é a verdade. Agora, a realidade é essa. Então, depende do ponto de vista. Talvez ele esteja... Eu nunca vou saber o que ele quis dizer de verdade. Eu estou aqui interpretando que o primeiro objetivo agora, nesse momento, é fazer os 12 pontos. E ele está correto. O Guarani vai ter que fazer mais, pelo menos, aí 2 vitórias e mais 2 empates. Essa é a realidade. Ninguém esperava essa situação de dificuldade. Eu não, você não, e o torcedor do Guarani também não. Principalmente porque em 3 vezes nós observamos um Guarani bem. Guarani bem contra o São Paulo, bem contra o Santos e bem contra o Bragantino. Ontem não foi pior do que em Mirassol. Em Mirassol eu fiquei assustado. Ontem foi uma questão dele ter a opção. Foi uma questão do jogo. O time se esforçou, correu, ele tentou de tudo. Até 3 zagueiros com alas que são atacantes, ele tentou de tudo. E daí, para piorar, quando ele estava melhorando no jogo aos 31 minutos do segundo tempo, o Maxwell Zorzin perdeu um gol que a minha avó fazia de calcanhar. Tinha goleiro dentro da pequena área. Faria o gol? Melhoraria a condição da partida? Sim. Empataria? Não sei. Mas tinha uma chance maior. De qualquer maneira, eu não condenaria o treinador por essa declaração, não. Sabe, é muito mimimi, é muito dodóizinho, sabe? Treinador de futebol não pode falar mais nada. Outro dia, o treinador do Flamengo, ele falou a verdade. Olha, o Marinho fez um gol no campeonato, só que ele não fez aquilo que eu pedi. Aí, ontem também, o Rogério Ceni falou algo que é verdade internamente. São Paulo vive uma crise muito grande financeira. Quando ele chegou lá, não tinha nem água na piscina. E ele externou algo e atormentou o São Paulo ano passado, que foram as contusões. E ele usou um exemplo dele como atleta. Quando machucava, dizia Ceni, e disse isso ontem, eu tentava me recuperar em 3 períodos. Jogador aqui treina um período, treina não, né? Faz o que tem que fazer um período e vai embora para casa. Ele está tentando melhorar o clube. De repente, o Daniel Paulista deu um recado, pediu reforço e não recebeu, porque eu também fiquei fazendo um exercício depois da partida para saber se realmente o treinador foi só o culpado. Não é bem assim. Os laterais foram um horror ontem. Como é que ia fazer? Ia colocar quem no lugar do Ludic? E no lado esquerdo, o rapaz que veio do Cruzeiro, ia colocar quem? Ah, o Índio não serve, tá bom. Ia colocar quem? Quem tinha força física, sendo que o Índio acabou de jogar bem contra o Santos. Diogo Augusto tem que jogar. Qual que é o erro do treinador? Qual foi o erro do treinador? Estratégia? Tá bom. Perfeito. Beleza. Então, precisa ir bem devagar com o Andor aí, porque a coisa é um pouco mais complicada do que simplesmente, o treinador é isso e aquilo. Não é defesa, tá, Batista? É para falar de uma maneira mais geral. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e aproveite produtos no atacado e no varejo, o Atacarejo, com ofertas sensacionais todos os dias. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria. Qualidade, preço baixo e ofertas sensacionais todos os dias. Confira as ofertas. Azeite Cotineiro Extra Virgem 500 ml, R$ 16,98. Água mineral Bonafonte 500 ml, 98 centavos. Água mineral Alvejac 2 litros, R$ 2,89. Desinfetante Pebac 500 ml, R$ 2,19. Iga Atacado, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, agora também em Sorocaba, a Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Confira no site iga.com.br, siga também nas redes sociais, Iga Atacado Oficial.
Gleger Zorzin. Estamos debatendo alguns temas importantes e sobre o Guarani. O Daniel Paulista acertou aí, dizendo que o Guarani vai lutar contra o rebaixamento no campeonato. Todos esperavam, ao contrário, especialmente pela arrancada inicial, o primeiro jogo, vitória contra a equipe do São Paulo. Mas ontem, numa derrota preocupante contra a equipe do Botafogo, o técnico já parece que está com uma visão na ponta de baixo da tabela, Gleger. Olha, Batista, primeiro um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu não concordo, tá? Não concordo com o Daniel Paulista. Acho que ele foi muito infeliz na declaração. Guarani, por toda a história, pela sua torcida, entra numa competição como o Campeonato Paulista sempre com o objetivo de classificação. Não dá para dizer isso, não. Eu acho que ele foi muito infeliz na declaração. Acho que o Daniel Paulista já está há tempo suficiente no Guarani para entender a grandeza desse clube. E o cara vem e me fala uma dessa. Se houve realmente esse desconforto com a diretoria, se houve realmente o desconforto com o presidente, a diretoria e o presidente tá muito certo. Porque o cara tem que saber da grandeza. Ah, mas foi pedida contratações. Espera aí. Quantas peças foram dadas para o Daniel Paulista? Claro que saíram algumas peças importantes, mas esse é o trabalho dele. De ter que fazer novamente uma reformulação no seu elenco e disputar o campeonato e ser competitivo. Agora, vem aqui, o Guarani está brigando para não cair. Tudo bem, está lá na zona de rebaixamento, ok, mas jamais num Campeonato Paulista o Guarani entra para disputar pelo rebaixamento. Jamais. Isso aí alguém devia ter dito ao Daniel Paulista, né? Mas ele também é inteligente o suficiente para entender a grandeza do clube. Eu não concordo com a declaração do Daniel, viu, Batista? E assim, todo lado da diretoria, se realmente houve essa pressão e houve esse corretivo no treinador. Tem que treinar o time, tem que ter um time competitivo. Guarani ontem, quantos chutes deu no gol Guarani? Eu andei vendo os melhores momentos aí, o goleiro do Botafogo não fez absolutamente nada. Então é isso daí que ele tem que falar, isso aí que ele tem que justificar. Ter perdido para um time que poderia ter vencido jogando dentro de casa e ele não conseguiu dar um chute no gol. É isso que ele tem que se justificar. Não ficar falando que o Guarani entrou que está disputando para não cair. Foi muito infeliz o Daniel, viu, Batista? Boa tarde, diz aqui o ouvinte, senhor Carlos Batista. Quanta formalidade, hein? Sobre o Guarani, o maior culpado são os jogadores, pois eles que jogam, mas aqui no Brasil sobra para o técnico e creio que ele também tem culpa. Está muito passivo com o desempenho, não está extraindo o melhor dos jogadores. E outra, ele que formou praticamente o time do Guarani. E ele sabe que tem nas mãos e não está sabendo fazer o time jogar. Acho que tem que sair. Senão cairemos no Paulista, diz aqui o Jair César Onibene. De Jales, Promundo Batistão. Estou lendo do jeito que ele escreveu aqui. E também atendendo aqui o ouvinte, está dizendo aqui, o ouvinte está participando com a gente. Boa tarde, amigos bandeirantes. Queria saber suas opiniões sobre o que acontece com o Guarani, que contra times grandes o Guarani joga bem. E quando pega times pequenos, joga esse futebol medíocre, na minha opinião. O nosso técnico é fraco. Sou Carlos de Souzas, em Campinas. Carlos do distrito de Souzas, lá onde nasceu a minha mãe, falecida, que Deus o tenha. Está enterrada lá em Ibiporã, norte do Paraná, mas nasceu em Souzas. Era Arraial dos Souzas, depois virou distrito. Tigrão, passo o tema para você, porque essa diferença, jogou bem contra o São Paulo, ganhou, fez um grande jogo, embora não tenha vencido o Santos, mas contra os pequenos, contra o Mirassol, fez a pior partida da história recente, um time demenciado lá em Mirassol. E ontem, contra o Botafogo, foi esse arremedo. Deu um chute no gol, né? Deu um chute que até foi o Ludic que participou da jogada e o goleiro do Botafogo defendeu. Muito pouco para um time da grandeza do Guarani. E você também fala sobre essa declaração do Daniel Paulista, que vai lutar contra o rebaixamento. Tigrão.
Olha, eu estava no jogo da Ponte, lá contra a Ferroviária, e eu queria, não sei se a nossa produção tem condições, não sei, de recortar só o momento em que ele fala sobre este tema. Eu tenho a impressão que ele não falou. O Guarani disputa o campeonato para não ser rebaixado. Eu acho que não foi isso que ele falou. Como eu não estava na jornada e não ouvi esse trecho da coletiva, eu gostaria de ouvir novamente, se for possível. O que quer me parecer... Aliás, viu, Tigrão? Esse trecho, me perdoe, Tigrão, já está, inclusive, se a nossa técnica quiser soltar, a entrevista do técnico Daniel Paulista, essas duas respostas já na ponta da agulha, viu, Tigrão? Entrevista que a gente colocou hoje também na hora do almoço. Ele fala de momento, né? Ele fala de momento. Poderíamos ouvir, Batista, e depois eu concluo o meu raciocínio, até para ter a exata noção do que ele quis dizer, de tentar interpretar melhor, porque uma coisa é o treinador dizer, o Guarani entra no campeonato para não ser rebaixado. Outra coisa é ele dizer, olha, daqui para frente, o primeiro objetivo é a permanência. Pô, se não fossem 12 rodadas, vamos colocar aqui rodadas, ô Tigrão, o que ia acontecer? O Guarani estava rebaixado. E você quer que o cara fale o quê? Que ele entrou para disputar o título? Não. Eu gostaria de ouvir. Vamos colocar aqui a frase, para que não fique um negócio assim, tá parecendo conversa de louco, né? Então vamos pôr o louco. O louco não, o técnico. Então põe aí o Daniel Paulista, vamos ouvir o que ele disse. Nós temos que fazer trabalhar mais, falar menos, procurar se concentrar mais, né? Uma partida onde repetimos a mesma equipe do último jogo contra o Santos, um jogo onde a equipe foi muito bem, onde trabalhou bem a bola, onde jogou, onde conseguiu marcar, conseguiu criar, só não venceu por um detalhe. E hoje a expectativa é para que a equipe pudesse, pelo menos, repetir o mesmo aproveitamento em termos de rendimento. Mas, infelizmente, nos encontramos numa noite decepcionante, onde, tecnicamente, taticamente, a equipe não conseguiu se encontrar. Acho que o gol, logo no início, numa falha coletiva, impactou muito na questão psicológica da equipe. O que a equipe teve de força na última rodada contra o Santos, no aspecto psicológico, de ter saído atrás do marcador e não ter se abalado, de ter ido buscar o resultado que poderia ser a vitória. Hoje foi completamente diferente. A equipe se abalou muito com o primeiro gol. A partir daquele momento, a equipe não conseguiu mais se encontrar. Aí depois veio o segundo e as coisas se complicaram ainda mais. E sobre a questão de briga pelo rebaixamento, infelizmente, esse é o nosso momento atual. Se as coisas vão mudar daqui para frente, vai depender, lógico, dos resultados, mas hoje a gente tem que procurar pontuar o mais rápido possível para sair dessa zona de desconforto que a gente se encontra hoje. Perfeito. Pode cortar, já deu para... Em nenhum momento ele disse que o Guarani está disputando o campeonato para não ser rebaixado. Não. O que ele disse foi o seguinte, nesse momento... sobre a briga, ouça, Tigrão, sobre a briga com relação ao rebaixamento, esse é o nosso momento atual, foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, a partir do momento que ele está entre os dois últimos, e ele está hoje, ele e o Novo, são Guarani e Novo Horizontino os dois últimos. Ele disse, no atual momento nós temos que pontuar o mais rapidamente possível para sair dessa situação. Você queria que ele dissesse o quê? Todos os times do interior, e o São Paulo está nesse bolo aí, e o Santos também está nesse bolo aí, correm risco de rebaixamento. Eu separo Corinthians, Bragantino e Palmeiras. Todos os demais, se derem vacilo, o cachimbo vai cair, porque o campeonato é traiçoeiro. Quem tem 7 está ameaçado, quem tem 4 está ameaçado, e quem tem abaixo de 4 está ameaçadíssimo. É isso. Ele foi super coerente. Quanto à questão de briga de rebaixamento,
No nosso momento atual, nós temos que pensar e pontuar o mais rapidamente possível para sair dessa situação. Qual é a situação? Ele está na zona de rebaixamento. Ah, mas ele é o treinador do Guarani, ou ele é o treinador do Novo Horizontino, ou da Ponte Preta, ou do Corinthians. No momento, ele está na zona de rebaixamento. Ele tem que dizer que tem que pontuar para sair dali. Qual o problema? Por que ficou todo mundo bravinho com isso? Não deixassem o time chegar nessa situação de jogos ganhar apenas um. E uma rodada muda tudo isso. Achei absolutamente normal, coerente, equilibrada e, acima de tudo, apropriada para o momento a declaração dele. Pois não, Júlio Nascimento, você tinha dito aí alguma coisa, quer completar? Não, Batista, primeiro ponto é que o Daniel Paulista, ele é um técnico que ele é sempre muito sincero nas entrevistas, quando ele quer, né? Às vezes a gente cobra mais dessa sinceridade do Daniel Paulista. Eu acho que faz bem ele expor a opinião dele. E claro que essa questão da briga hoje contra o rebaixamento, ela é mais uma constatação do que uma opinião, né? Porque o Guarani, de fato, hoje está brigando contra o rebaixamento. Mas o Ricardo Moisés, em muitos momentos, nos últimos campeonatos, ele sempre citou que o Guarani entra em todo o Campeonato Paulista para se classificar, inclusive no ano passado, naquele momento de instabilidade com a Lanal, que depois deu certo, o Guarani conseguiu se classificar. Então, esse conselho de administração, eles gostam mais do discurso que, olha, o Guarani, independente da situação, vai brigar para classificar. Podem reparar, o Marquinhos está aí, o Marquinhos sempre participa das entrevistas com o Ricardo Moisés. Ele sempre, sem exceção, em período de Campeonato Paulista, fala que o Guarani briga para se classificar. É como se fosse uma linha editorial do próprio Guarani. E o Daniel Paulista, ele foi numa onda diferente, né? Numa linha diferente. Apesar de ter razão quando ele diz que o momento do Guarani é de reflexão porque o time está brigando lá embaixo. Mas não é só o começo do campeonato. Ainda é tempo para reverter a situação e provavelmente o Daniel Paulista ele acredita nisso. Tanto que depois dessas aspas fortes sobre rebaixamento, ele falou, eu confio muito no trabalho que o Guarani tem capacidade de reverter a situação. Mas esse trecho em si, até porque virou manchete em quase todos os portais, rádios, TVs, isso gerou um certo incômodo. E aí nem é questão de opinião, e sim informação, do Batistão. É verdade. Olha, em 30 segundos nós vamos ouvir aqui um trecho também da entrevista do Gilson Kleiner. Ele que falou logo depois da vitória ontem em Araraquara, placar de 2-1. Um abraço aqui para o José Emídio, da Vila Industrial. Está dizendo aqui via Gleger Zorzin, que é meu fã. E está ouvindo aqui o nosso programa lá na Vila Industrial, José Emídio. Forte abraço, muito obrigado. Tá todo dia com o radinho ligado lá, viu, Batistão? Opa, que legal, hein? Dia. Grande abraço. Vila Industrial, abraço. Forte audiência da Rádio Bandeirantes. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, é ou não é? Mas não é qualquer pastel que é saboroso assim não, hein? Pensa pastel pelo nome, pastel tem nome, pastel Irra, I-H-A, Irra, pastel Irra, o tradicional pastel de Campinas, desde 1977 produzindo os melhores pastéis, carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores, com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras e também nas feiras diurnas e noturnas. Feiras diurnas e também as feiras noturnas que fazem um grande sucesso aqui em Campinas. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Bandeirantes! Bem, é o seguinte, nós temos mensagens de áudio, ouvintes participando conosco pelo 971021493. Primeira mensagem vai para o ar. Oi, Júlio, boa tarde. Nelson aqui do Chapadão. Ontem, oi, Júlio, conversando com você e o Tigrão, eu falei sobre o Igor Vinhas. Eu acho que ele escutou ou falaram para ele, porque ele tomou um gol
e depois fechou o gol. Será que ele está com medo? Ou eu falei errado alguma coisa? Um abraço a todos, Nelson do Chapadão. Felicidades. Na casinha! Aí, tá aí, Júlio Nascimento. Saudação do ouvinte para você. Opa, muito obrigado, é verdade, né? Ele falou do Igor Vinhas, inclusive criticado na própria transmissão, né? Vou deixar aí no ar aí, mas depois ele se redimiu. Não, eu acho que esse foi direcionado a mim, né, Júlio? Mas assim, veja bem, não é criticado, né? Eu fiz uma análise, o gol para mim, ele falhou no gol realmente. E votei no final da partida, tá aí o Batista, o Tigrão, que estávamos juntos na transmissão, votei nele como craque do jogo. Isso porque mesmo. Ele falhou no gol, mas se redimiu em lances impressionantes, né? Aliás, aquela defesa que ele faz, a defesa dupla, comparada por Carlos Batista àquela defesa de Rodolfo Rodrigues na Vila Belmiro contra o América de Rio Preto, que foi uma defesa realmente impressionante. Mereceu, teve os méritos, para mim foi o melhor em campo, porque fez defesas importantes em momentos importantes do jogo. E a Ponte foi lá e virou o jogo. Mas ainda continua. Para mim, na minha análise técnica, ele falhou no gol. Mais um. Oi, Júlio, boa Boa tarde, aqui é o Renato César do DIC 5. Na verdade, o Guarani tem alguns problemas. Primeiro, quando pega um time muito retrancado, o Guarani não consegue propor o jogo. Sofre muito. Segunda situação, o Guarani, ele não tem segurança nenhuma com seu sistema defensivo. Os dois zagueiros não transmitem confiança para o resto do time. Esse eu acho que é o problema do Guarani. Precisava urgentemente de pelo menos mais um zagueiro para formar dupla com Ronaldo Alves e um lateral direito. Perfeito, tá aí a colocação do ouvinte e daqui a pouco nós teremos mais mensagens de áudio. Você pode continuar mandando aqui as suas mensagens. Com todo respeito, Batista, diz aqui o ouvinte, todos foram muito ridículos ontem, mas o goleiro tá de parabéns. Claro que ele foi irônico aqui, o ouvinte, né? O Carlos Stefanuto está participando conosco lá de Fortaleza. 2 falhas nos 2 gols. Ele está se referindo ao Kozlinski nos 2 gols do Botafogo. Pois não, alguém chamou? Sim, Batista, é que o ouvinte anterior aí, ele falou que o Guarani precisa de um lateral e um zagueiro. Só lembrando que o titular da posição, lateral direito, é o Diogo Matheus, né? O Diogo Matheus não jogou ainda, ou não voltou a jogar por conta da Covid, e deve ficar à disposição para o jogo de domingo. E sobre o zagueiro, ele até falou, né? E precisa de um zagueiro para fazer companhia para o Ronaldo Alves. Ora bolas, então que o treinador deu uma oportunidade para o João Vitor, para testar o garoto também, né, Batista? É verdade. O CH, já entrando nesse tema também, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o Gilson Kleiner. Mas ainda sobre o Guarani, Kozlinski, você que fez o jogo pela Rádio Bandeirantes ontem, em tempo real, teve culpa nos 2 gols que tomou? Eu não achei. É a história do avião. Ficar jogando o caminhão de responsabilidade nas costas só do goleiro, eu acho exagero. Respeito a opinião, mas não concordo. Primeiro gol ele estava com a visão encoberta, a bola passa entre as pernas do Ludic, e no segundo gol ele se posicionou. Eu debati muito em off hoje com o Gleger a respeito, e eu dei uma opinião. Hoje a gente trocou ideia e ele tem a mesma opinião que eu. Se ele fica no gol e dribla o zagueiro, que era um jogador de velocidade, sai na cara do gol e faz o gol, por que ele não saiu? Eu prefiro acreditar a qualidade do golaço que fez o atacante do Botafogo. Não achei que ele falhou em nenhum dos 2 gols. Comece o ano com vida nova, dê um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, agende a sua consulta agora. 998005939. Tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman. É referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro, com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados
para realizar o diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação que tem por aí, hein? Tem a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. WhatsApp 998005939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Antônio Lupe, tem um trechinho aí da entrevista do Kleina depois da vitória 2-1 contra a Ferroviária de virada. Sim, o técnico Gilson Kleina falou sobre o posicionamento do Léo Santos, que foi uma das novidades na escalação titular da Macaca. No primeiro tempo, jogou como volante, mas no segundo, como um terceiro zagueiro. O Gilson fala do trabalho que foi feito com pouco tempo entre o intervalo do duelo contra o São Bernardo e a partida contra a Ferroviária e também fala da importância da vitória contra a equipe de Araraquara. Eu acho que foi uma estratégia, a leitura do jogo que pediu, né? Com uma equipe já desde a formada do ano passado, tem uma plataforma já bem definida e nós conseguimos atualizar e passou muito pelo comportamento do Léo, né? Então, quando o Léo estava pela frente, a gente conseguiu fazer o encaixe. Eu acho que depois que os zagueiros eles começaram a conduzir bola, eles não estavam usando muito o primeiro volante, que era o William Correia. Só que essa bola estava entrando muito entre eles. A gente posicionou de uma outra forma no segundo tempo. O Léo fez uma outra função. E também que a gente conseguiu fechar os espaços, conseguimos tirar o arremate de média distância. E a equipe, né, aos poucos, ela foi pegando uma consistência, uma forma nova de jogar também. Os jogadores tiveram esse entendimento e também tiveram a vontade de fazer e de executar, né? Então vamos tentar trabalhar, elaborar para poder executar cada vez melhor. Temos que viver um jogo de cada vez, né? Nós sabemos, né, alguns percalços que estão acontecendo, que nós tivemos dificuldade. É uma equipe de montagem, é uma equipe em construção, uma equipe que necessita alguns atletas entrar no seu ideal da parte física, e nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Os atletas também estão querendo fazer para que a gente possa ter um crescimento. Como a gente vinha de um resultado ruim, né, e mais uma vez ter tomado gol, a gente fez um estudo, analisou, achou melhor ter uma equipe mais cautelosa, precavida, porém não abdicar de jogo, né? E as entradas hoje de todos também os atletas foram importantes, porque deram uma resposta, tivemos outra atitude. O segredo agora é não abaixar a guarda. Sabe que é um jogo hoje, o próximo jogo é um jogo grande, mas é dentro dos nossos domínios, que a gente sabe que também lá nós somos muito fortes e que a gente possa, né, mais uma vez, poder fazer um desempenho de resultado positivo. Esse é o técnico Gilson Kleina, depois da vitória em cima da Ferroviária. A Ponte agora tem o São Paulo pela frente, no domingo, às 6h30 da noite. Existe uma preocupação com o lateral esquerdo Guilherme Santos, que ontem, bem na parte final do jogo, acabou sendo substituído pelo Jean Carlos e ele colocava a mão na parte de trás da coxa, provavelmente um problema muscular. A Ponte, por enquanto, ainda não se manifestou a respeito da situação médica do jogador. A gente aguarda, porque amanhã e sábado a Ponte trabalha visando o duelo contra o São Paulo. Batista. Bem, é o seguinte, daqui a pouco teremos Santos e São Bernardo. Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, vai transmitir e na sequência, 21h30, tem Corinthians e Mirassol. Ulisses Costa dá o recado em toda a rede Bandeirantes de rádio. Portanto, o programa termina hoje um pouco mais cedo. Vai terminar às 7 da noite. A Voz do Brasil vai das 7 até às 8, depois todo o segundo tempo do jogo do Santos. E na sequência o jogo do Corinthians, completando a rodada do meio de semana. Eu quero falar agora da Cortag. Cortag, uma das empresas mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional e possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação
e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, a partir de agora, aqui pelo WhatsApp você vai participar do ouvinte comentarista. Está fazendo um grande sucesso esse quadro da Rádio Bandeirantes e assim será durante todo o Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro da Série B, competição que começa lá em abril. Nós vamos sempre ter aqui um ouvinte participando nas transmissões. Então você, evidentemente, tem que ficar ligado, ser seguidor do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, tem que dar um like lá, né? Se inscrever no canal, provar que você é um seguidor e aí você manda aqui pelo WhatsApp dizendo que você quer ser ouvinte comentarista. Então, a partir de agora, se você quer ser ouvinte comentarista, participe mandando para 971021493. 971021493, a sua mensagem, o seu nome e o seu telefone. Depois a produção entra em contato para fazer um cadastro, mas de imediato o nome e o telefone, dizendo que você quer ser ouvinte comentarista para participar em tempo real. Ontem, Rafael Mariano foi ouvinte comentarista, comentou o jogo da Ponte Preta, aliás, foi muito bem e até deu uma sugestão. Ele falou: olha, Batista, tem o seu bordão aí, é ele. Agora, quando o Luca marcar o gol, você poderia falar: é ele. Porque o Luca sai comemorando, fazendo com os dedos, né? Indicador e o polegar, fazendo, portanto, o L. Desta maneira, ele deu uma sugestão realmente interessante aí. Então, você, a partir de agora, também, igual o Rafael Mariano, poderá comentar os jogos do final de semana. Nós teremos 2 jogos, então vale para Bugrinos e também para Ponte Pretanos, tá bom? Então você que é bugrino vai mandar a sua mensagem para comentar o jogo do Guarani. O Guarani vai enfrentar o Novo Horizontino, partida marcada para sábado, 4 da tarde. E você que é Ponte Pretano vai mandar para o jogo do seu time, que enfrenta o São Paulo, domingo, às 18h30. Participe! Daqui a pouco vamos seguir aqui com o debate, vamos esquentar ainda mais o debate com essa relação aí colocada de 3 zagueiros pelo Gilson Kleina, se dá para continuar com esse esquema. Agora, 18h03 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Carlos Batista. 18h04, vai participando aqui com a gente, mandando as suas mensagens, você que quer ser ouvinte comentarista. 971021493, você que é bugrino, coloque lá o seu nome e identifique, é para o Guarani. E você que é ponte pretano, coloque o seu nome identificando, dizendo que é também, né, vai participar do jogo da Ponte Preta. Bugrinos identificando que é o Guarani, ponte pretanos identificando que é para a Ponte Preta. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Vai comprar temperos, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Aroma das Ervas, quem comanda a família Sato, Sato pai, Sato filho, Glauco Sato, que é o filho, e o Antônio Sato, que é o pai. Acesse aromadazervas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte às 16 horas. E no domingo tem Ponte Preta e São Paulo às 18h30 no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 6ª rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 18h09. O sistema com 3 zagueiros do Gilson Kleina funcionou na Ponte Preta. Gleger Zorzin, que era a sua opinião, e até acrescentando se dá para continuar com esse esquema. Primeiro tempo, o Léo Santos jogou de volante, depois foi recuado e o Gilson Kleina implantou um sistema 3-5-2 na etapa final em Araraquara, 2-1 Macaca. Batista, na verdade, o Léo Santos fez uma função de primeiro volante, né?
Em alguns momentos ali na saída de bola, ele vinha para fazer a saída de 3, né, a mais conhecida saída de 3, onde você dá mais amplitude, empurra os seus laterais, mas aí na saída de bola. A Ponte sem a bola, a gente percebeu a todo momento, ele à frente ali dos dois zagueiros, é claro que até pela característica, em algum momento entrava ali para fazer uma linha de 5, né? Principalmente no final da partida, mas o jogo todo, assim, não vou dizer, mas a maior parte da partida ele jogou como primeiro volante. Essa foi a função, não saindo da característica do time, da plataforma implantada pelo Gilson, com 3 volantes, né? O Léo ali protegendo os zagueiros, né? Na cabeça ali, com 2, Leonaldo de um lado, Wesley do outro, né? E os homens de frente, o Fecim em alguns momentos vinha até numa alternativa diferente ali, vinha ali para fazer uma espécie de meia, mas jogou a maior parte do jogo aberto. Então, ele fez aquilo que eu previa, na verdade. Quando o Lupe trouxe aí a possível escalação, né? E até mesmo a hora que saiu a escalação do time, que ele não mudaria muito o esquema, a plataforma, ele só estava trocando as peças, adiantando um pouco o Fecim, que faz essa função, jogando pelo lado como um atacante, e o Léo também, né, que naquela partida contra o Novo Horizontino, ele entrou para fazer essa função ali, protegendo a primeira linha, como uma espécie de primeiro volante. Agora, eu me pergunto, né, a Ponte contratou quantos volantes? 8. E aí, a solução... Não contratou seria 8. Uma solução... Seria um zagueiro para ser esse primeiro volante? Não sei. Tem outro detalhe, né? A gente não ouve mais falar o nome do Marco Júnior, que está no banco aí, tem entrado ontem, ele colocou o André Luiz para jogar. Matheus Jesus continuou no banco. E o Marco Júnior estava no banco, Lupe? Marco Júnior... Não. Não, né? Não estava. Estranho. Porque é bom jogador. Mas eu trouxe ontem a informação que o Marco Júnior, depois que teve Covid, ainda não está em forma. Ele não tem condições de jogo porque ele teve alguns problemas, está acima do peso e por isso não tem condição física de jogar. Sim, então, mas aí você vê, e se as coisas engrenarem agora e a Ponte continuar aí nessa sequência positiva, conquistando bons resultados? A solução dos problemas da Ponte foi um zagueiro que está sendo improvisado ali, tem dado certo. Deu certo ontem. A Ponte venceu o jogo, Batistão. É o seguinte, a Ponte não contratou 8 volantes, né? Isso. Ela já tinha, e os volantes, contando com os que ela já tinha e mais os contratados, dá 8. Então não foram contratados 8 volantes. 8 volantes é a totalidade de volantes que a Ponte tem. Isso. Eu quero ouvir você também, Tigrão, e o CH. Mas antes, ô Marquinhos, o Daniel Paulista corre algum risco aí de ser demitido? Já estão falando aí, né, nas redes sociais, o assunto queimando forte, de que pode ter uma troca, Humberto Lousa, ele estaria retornando para o Brinco de Ouro. Tem algum risco de perder o emprego aí o Daniel Paulista antes do jogo de sábado? Não, Batista, não acredito que o Daniel seja demitido. Até hoje pela manhã o termômetro estava bastante elevado. Mas depois a coisa foi se acertando ao longo do dia, a reapresentação. Acredito, pelo que eu percebi, que para domingo para o final de semana ele vai dirigir a equipe do Guarani. Agora, Batista, já na semana que vem, se você me perguntar, e para a semana que vem? Aí eu não consigo te responder, porque para mim tudo vai depender do jogo do final de semana. Novo Horizontino, né? Lá em Novo Horizonte, se no caso houver uma derrota, realmente fica difícil sustentar o treinador do cargo. Então ele está mantido, isso que eu estou entendendo, né? Ele está mantido até o jogo contra o Novo Horizontino. Vai viajar a passeio, a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção, referência em Campinas e toda a região. Mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento, com um plantão 24 horas para atender você. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo. Seguro viagem
e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue um carro com diárias a partir de R$ 62. Não compre carro, não compensa. É seguro e PVA, o desgaste do carro, manutenção e também tira da concessionária. O carro já vale 30% menos. Então, realmente, você acaba gastando muito mais tendo o seu carro próprio do que alugando um carro. Faça sua cotação pelo WhatsApp 953215444 ou então ligue no telefone fixo 2512-3333, 2512-3333, angeltour.com.br. E no aluguel de carro, lembrando que tem lojas no Brasil inteiro, mas aqui na região de Campinas, tem em Campinas, na rua Tangerino, 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Bom, CH, você gosta desse sistema aí de 3 zagueiros que foi implantado pelo Gilson Kleina lá em Araraquara? Lá deu certo, a Macaca ganhou, hein, CH? Ganhou a partida, é o que precisava. Para muita gente é o que interessa, para mim não. Eu acho que o desempenho está muito longe de chamar a Ponte de um time organizado, de um time que você percebe o treinador trabalhando. Eu sei de todos os problemas, eu sei que ele tem que se virar com o que ele tem, e ele teve muitos problemas, mas ele é pago para isso. Não dá para tirar a responsabilidade dele e nem dos jogadores, não é? Quando ele tentou fazer o correto, o coerente, a coisa não funcionou. Ontem ele foi também para uma espécie de tudo ou nada. É isso que eu enxergo. Porque tendo tanta gente na posição no meio campo, escala zagueiro para resolver o problema, não ganhou, tá tudo certo. Eu não vou ficar aqui dando um murro em ponta de faca, não é? O futebol é assim. Não sou eu que... Isso não é cultura do Carlos Henrique. Essa é uma cultura nacional. Ganhou, tá beleza, tranquilo. Eu não vejo desta forma. Eu já estou projetando lá na frente. Tomara que ele continue arriscando, e ele tem capacidade, tem moral para fazer tudo isso, e continue dando certo. Ele colocou 3 jogadores sem ritmo de jogo para resolver o problema no segundo tempo, colocou um cara fora de forma. Deu certo? Vou repetir, parabéns aos envolvidos, mas eu acho que para insistir num risco que ele correu como esse, precisa pensar 2 vezes. Eu faria diferente. Então, repito, parabéns à Ponte, conquistou uma vitória importantíssima, isso dá moral. E pode ser que daqui para frente, com um pouco mais de tempo, né, e analisando os 5 jogos que o time dele fez, ele possa extrair um time mais confiável e dar sequência ao trabalho. E eu desejo que ele tenha muito sucesso, mas 3 zagueiros sem treinamento, para mim, não. Ô Lupe, é evidente que você não pode acompanhar lá os treinos, né? Não está liberado, mas você teve informação, ele treinou com 3 zagueiros, ou foi um coelho da cartola e ele arrancou antes do jogo lá em Araraquara? Não, ele treinou com 3 zagueiros. Não, ele treinou com 3 zagueiros, sim. É claro que foi um período curto, até porque antes de cada partida existe um departamento em todos os clubes que eles analisam em relação ao adversário. Então o Gilson foi informado da probabilidade da Ferroviária entrar com 3 zagueiros. Então ele também testou essa situação e precisava, segundo o Kleina na entrevista coletiva, de um meio-campo mais preenchido. Ele até citou que a Ponte tem aí algumas ausências de jogadores de velocidade que podem aí ser um desafogo, né? Caso do Moisés, que foi embora. O Luiz Fernando, que quebrou aí um dedo da mão, vai ter que passar por uma cirurgia. Então ele estudou algumas alternativas, mas é claro, esperou até o último momento para saber se a Ferroviária ia ou não com 3 zagueiros. Então ele fez aí esse ajuste com o Léo Santos, que foi o, entre aspas, o Coringa. Como o Gleger disse, atuou como primeiro volante na maioria do primeiro tempo, mas no segundo tempo jogou como zagueiro.
Então, o Gilson treinou sim essa formação com 3 zagueiros que foi utilizada no segundo tempo, Batista. Daqui a pouco o sorteio, hein? Você que está participando aí pelo 971021493 para concorrer, vai ser um sorteio para concorrer ao ouvinte comentarista. No final de semana, 2 jogos, um da Ponte e outro do Guarani. O Guarani joga no sábado, no Novo Horizontino, a Ponte no domingo contra o São Paulo. Identifique o seu time, por favor. Bom, Tigrão, respondendo aqui, falando a respeito dessa questão dos 3 zagueiros e também respondendo ao ouvinte Alan Cangiani. Ele está perguntando se o sistema com 3 zagueiros ontem no jogo da Ponte foi favorável para a vitória ou foi uma obra do destino. Avacalhar no jogo de ontem. Avacalhar. O corretor aqui deve ter sido uma outra palavra, né? Quando foi feita a mudança. Claro que não tirando o mérito da entrega do time de ontem. Um abraço, Batista, Alan Cangiani. Vamos nega véia, diz aqui o Alan. Então, o que ele quer dizer? Se foi fundamental, se foi importante os 3 zagueiros para a vitória ou foi obra do acaso. Alô, Tigrão. Ô Batista, só um detalhe, o ouvinte usou a palavra avacalhar. Avacalhar. Ela existe, né? Segundo o que ela significa, né? Digno de escárnio, desmoralizar-se. Mas eu acho que foi algum erro aí na escrita. Não. Eu acho que ele disse veio a calhar. Aliás, o que ele quis dizer, entendeu? Verdade, você foi bem. Então, saiu a avacalhar, o corretor derrubou ele, mas eu acredito que ele tenha dito veio a calhar. Sim. Veio a calhar. Bom, logra êxito na frase. Exatamente, logrou êxito na frase. Mas deu para entender, o Tigrão está fora da escuta momentaneamente. Passo para o Gleger Zorzinho sobre essa questão. Batista. Oi. Só antes uma pergunta para o Lupe, que afirmou que o time treinou com três zagueiros, eu acredito nele. Lupe, e em que momento que o time treinou, pela sua informação, e durante que período? Quanto tempo o time treinou com 3 zagueiros? Quantos dias? A Ponte, ela se reapresentou no domingo, jogou com São Bernardo no sábado, chegou em Campinas no período da tarde, reapresentação aconteceu no domingo. Ela treinou no domingo, pelo menos a informação que tenho, segunda, terça-feira também. Foram aí no máximo 3 atividades, CH. Obrigado. Nada. Ô, Gleger, foi obra do acaso, a vitória da Ponte, ou 3 zagueiros? Esse sistema aí foi importante para a vitória? Gente, é importante dizer que a Ponte não jogou com 3 zagueiros. A Ponte jogou, sim, com um zagueiro improvisado de volante, mas não num esquema com 3 zagueiros. O Léo Santos fez uma função de primeiro volante, à frente dos 2 zagueiros, em momento algum. Inclusive, nós vimos em momento algum o Guilherme Santos, né? O Kevin jogando lá, espetado lá em cima, lá como se faz aí um ala quando você joga com 3 zagueiros. Em momento algum, nós vimos a Ponte com apenas 2 atacantes, que é o esquema com 3 zagueiros que você tem que povoar o meio de campo e soltar os dois homens à frente. A Ponte jogou numa linha de 4, com 3 homens no meio, Léo Santos, Leonaldi e o menino Wesley, menino não, né? Jogador experiente já. E à frente, Pessim, Luca e Pedro Júnior. Esse foi o time da Ponte. O posicionamento da Ponte, em momento algum na partida, só claro, no momento em que a Ponte faz a saída de 3, aí você precisa que esse homem, que esse volante, né? Quem fez foi o Léo Santos, entre para você fazer a saída de 3, para dar mais amplitude. E repito, um esquema bem determinado, bem definido, com 3 zagueiros, você precisa, no mínimo, de toda a pré-temporada, e se não precisar de tempo, hein, para você ajustar e conseguir dar sequência com esse esquema. Não adianta você do dia para a noite, e agora a gente sabe que não tem tempo para treinar, você fazer essa mudança. Você vai ter problema, porque você mexe em todos os setores do campo. Você mexe nas laterais, você mexe no miolo de zaga, você mexe com os homens de meio de campo e à frente.
Então, é que fique bem claro, o posicionamento da Ponte, mesmo tendo 3 zagueiros ali no setor, não jogou no esquema 3-5-2 ou 3, não jogou. A Ponte jogou num 4-3-3 bem definido e o esquema que o Gilson vem utilizando desde o início da competição. A Acessórios Três Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços sensacionais e toda a assistência para deixar o seu caminhão ou picape ou a sua frota inteira em dia para rodar com toda a segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessóriostrêsvias.com.br e se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403-2077. Acessórios Três Vias. Bandeirantes. E daqui a pouco o sorteio do ouvinte comentarista, agora 18h25. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h27, Tigrão, o tema para você aí, 3 zagueiros do esquema do Gilson Kleiner, respondendo também aqui ao nosso ouvinte se foi um esquema que veio a calhar, se os 3 zagueiros foram importantes para a vitória, ou se a vitória foi uma obra do acaso. 2-1 contra a Ferroviária ontem, Tigrão. Não, vitória é vitória, né, Batista? Vitória é vitória. A Ponte começou mal o jogo, demorou para encaixar, tomou a bola na trave, em seguida, a 8 minutos, tomou o gol. E depois a Ferroviária recuou um pouco e a Ponte conseguiu equilibrar o jogo. Tomou um certo sufoco ainda no primeiro tempo, depois que empatou aos 20. Então, dos 8 aos 20, 12 minutos, ela equilibrou o jogo, criou algumas situações, empatou o jogo e depois tomou sufoco até o final do primeiro tempo. Sentindo que o zagueiro que estava jogando de volante estava com dificuldades para se adaptar à nova função, se bem que ele já realizou essa função no Corinthians. O Gilson, sim, claramente, de uma maneira absolutamente indiscutível, puxou o Léo Santos como terceiro zagueiro. E a Ponte jogou. O fato de jogar com 3 zagueiros não quer dizer que precisa jogar num 3-5-2. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, em tempo algum. Não há vinculação nenhuma entre se jogar com 3 zagueiros e necessariamente ter que adotar a plataforma 3-5-2. Você pode jogar com 3 zagueiros e fazer um 5-3-2. Foi o que a Ponte fez ontem. A Ponte jogou num 5-3-2 no segundo tempo, com variações para um 5-2-3 quando o Fecim caía na beirada.
Foi isso que aconteceu. Exatamente isso. O Léo Santos, durante todo o segundo tempo, isso foi uma conversa de vestiário, e eu não estou falando isso daqui por achologia, eu estou falando com informação. Houve uma conversa de vestiário onde ele falou, agora nós vamos postar os 3. E vamos tentar encurtar todo... Ele falou isso na coletiva, pô. Nós vamos encurtar um pouco o espaço de ação deles e esse arremate de média distância, vamos tentar fechar as portas. Então jogou o Fabrício no meio, o Thiago Lopes do lado direito, mesmo o Fabrício sendo canhoto, ele jogou no meio, e o Léo Santos do lado esquerdo. O fato de ter 3 zagueiros não quer dizer que você é obrigado a liberar os laterais para fazer 5 no meio e deixar 2 à frente. Absolutamente, isso não está escrito em lugar nenhum. Eles sentindo que depois que a Ponte empatou o jogo, ela ficou vulnerável e não fossem 3 portentosas defesas do Igor Vinhas, e a Ponte teria tomado pelo menos mais 2 gols, no mínimo, no primeiro tempo, ele corrigiu, porque se voltasse do mesmo jeito, fatalmente a Ponte ia tomar gols. Ia tomar mais. Poderia até sair com um resultado numericamente desmoralizante. Então ele reorganizou, e também tem um outro detalhe. Quando ele reorganizou para o segundo tempo, a Ferroviária também deu uma arrefecida, que a Ferroviária meteu um ritmo alucinante no primeiro tempo e se desgastou fisicamente. E aí o jogo ficou lá e cá. E aí o jogo ficou equilibrado. E a Ferroviária ia, a Ponte ia, mas quantas defesas fez o Igor Vinhas no segundo tempo? Me apontem aí, em todas as defesas que o Edu pensou ontem. Estou falando de defesa importante. Defesa que muda a história do jogo. Nenhuma. Porque a Ponte ajustou. Ela não liberou os laterais, não. Os laterais jogavam um pouquinho à frente, mas não passavam do meio e davam o bote. E tinham os 3 zagueiros e os 2 volantes. Ou seja, a Ponte fechou a casinha. Mas, lógico que depois da entrada do Ribamar e do João Pedro, a bola chegou mais à frente. Porque estava muito mal no jogo Pedro Júnior. Saiu um Pedro, entrou o outro. Com o João Pedro, a bola começou a chegar com um pouco mais de verticalidade. E aí jogava no Ribamar, que tem o problema ainda de não estar no melhor da forma física, mas naquele tiro dos 30 metros, ele ganhava dos zagueiros da Ferroviária. E aí houve um refresco para a zaga e para o meio-campo, que a Ponte ficava com essa bola um pouco mais à frente, sofria faltas, e teve 2 no Ribamar que o juiz mandou seguir, foi falta, e numa dessas faltas, a Ponte fez o segundo gol. Essa é a história do jogo. Perfeito. O posicionamento dos 3 zagueiros no primeiro tempo foi um, e no segundo tempo foi outro. No segundo tempo, foi de 3 zagueiros mesmo. E no primeiro tempo foi um 4-4-2 com variações para o 4-3-3, quando o Fessim ocupava o lado direito. Mas em muitas das vezes ele estava recompondo e fechando um quadrado no meio, com o Thiago Lopes, com a própria presença ali do Leonaldi, né? E fechando esse quadrado, aí sim, deixando só o Pedro Júnior e o Luca mais à frente. Então, Leonaldi, o Fessim e o Wesley fechavam um quadrado com o Fessim. Quando o Fessim caía um pouco à frente, que a Ponte tinha a bola e ocupava o lado direito, ficava com uma cara de um 4-3-3 no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, não. Segundo tempo, 5-3-2. Os laterais não foram. E volto a dizer aqui, para ninguém ficar com dúvida, e querendo contestar, por isso que isso aqui é um debate democrático. Não está escrito em lugar nenhum do mundo onde se pratica futebol que o fato de você jogar com 3 zagueiros implica em você ter que empurrar os seus laterais para frente. Em lugar nenhum. É uma opção. Não precisa implantar 3-5-2 para jogar com 3 zagueiros. E ontem a Ponte não jogou no 3-5-2 nunca. Ela jogou no segundo tempo no 5-3-2. Beleza, tá aí o Tigrão opinando a respeito dos 3 zagueiros. Boa tarde, amigos da Band. Partida do Guarani ontem foi muito ruim, muito abaixo da partida contra o Santos. Agora temos que vencer o Novo Horizontino para dar uma respirada na competição.
pergunta aos comentaristas qual o jogo foi pior, contra o Mirassol ou contra o Botafogo. Aqui é o Matheus Gaspar. Abraços ao Marquinhos e todos da Band. Já quero ouvir o comentarista. Boa pauta colocada aqui pelo nosso ouvinte. 2 jogos horrorosos. Agora vamos, daqui a pouco tem o sorteio, hein? Daqui a pouco o sorteio do ouvinte comentarista. Mensagem de áudio no ar. Oi, boa tarde, batistas e todos da Rádio Bandeirantes. Júlio, Tigrão, Gleger e CH. Aqui é Paulo, do Parque dos Pomares. Ponte Preta até debaixo d'água. Olha, meu amigo, graças a Deus que apareceu um outro Moisés aí. Porque é bem pouco jogador que tem a vontade que esses caras têm. Porque o jogador, põe o jogador para jogar aí, o jogador não, nem atrás da bola vai, meu Deus do céu. Que é isso? Não tem jeito. Pelo menos um que apareceu de novo aí para honrar a camisa da Ponte Preta. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão, CH. Um abraço para vocês, para toda a equipe Bandeirantes. Eu estava ouvindo o comentário do Tigrão agora e concordo plenamente com ele. Demitir o Daniel Paulista a essa altura do campeonato, correndo o risco de trazer um pior, gastar muito mais dinheiro esse que o Guarani não tem, que já está fazendo um milagre absurdo de deixar os salários em dia, é um risco, assim, temeroso. Apesar do time não ter jogado bem ontem, ter sido uma noite catastrófica, uma noite de tirar sono, de dar pesadelos, mas eu ainda assim não demitiria o Daniel Paulista. Esperaria mais 1 ou 2 rodadas para ver o que se pode fazer, uma conversa com a diretoria, enfim. Mas eu acho que não é o momento, e se demitir o Daniel Paulista agora, as coisas vão piorar e muito. Um abraço para vocês, Ricardo Felipe de Cuiabá. Valeu! Opa, terra quente em Cuiabá. Carlos Matozinho, Ribamar não tem condições, por enquanto, de iniciar como titular. E se entrar aos poucos, Carlos Matozinho, um grande abraço. O Edu Pinheiro vem aí com as histórias do derby. Temos derby já marcado, dia 19, 20 e 30. E depois, o Júlio Nascimento vem aqui com o sorteio do ouvinte comentarista, 18h37. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos da Bandeirantes, o futebol de Campinas chegava à semifinal do Paulistão 2012. No Brinco, o Guarani ganhou do Palmeiras no primeiro mata-mata 3-2 com Fumagalli marcando o gol olímpico, o Palmeiras e Felipão.
E no mesmo dia, a Ponte no Pacaembu eliminou o Corinthians vencendo por 3-2. Então, naquele 29 de abril de 2012, derby no Brinco, um domingo à noite, o Guarani com campanha melhor, por isso que foi no Brinco, o Guarani do técnico Vadão e a Ponte de Gilson Kleina. 28 minutos de jogo, sai Fumagalli contundido e entra Medina. Aos 39, gol da Ponte cai 1-0. Segundo tempo, 8 minutos, o Fábio Bahia empata e o Medina tinha entrado para mudar a história do jogo. Medina empata aos 23 e no finalzinho, de novo, Medina marcando o gol da vitória. Fábio Bahia tirou, soltando o jogo pelo setor esquerdo, vem para Bruno Recife, atrás para Everton Páscoa, outra vez para Bruno Recife, recolheu, rente a risca lateral, soltando na cabeça de Medina, tocou o jogo pelo lado esquerdo, Danilo, lançou na ponta pela direita, Oziel, recolheu o lateral da grande área, pé direito, levantou, cruzou, sob o toque de cabeça, Medina, é gol! 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 Do segundo tempo, a bola acionada pela direita no fundo do campo, partiu o Oziel, levou com Danilo, levantamento, a bola cruzada no segundo pau, Medina chegou marcado pelos zagueiros e meteu a bola no fundo do gol da Ponte Preta. É o terceiro gol do Guarani, o gol da classificação. A bola da história. Medina entrou no jogo no lugar do Fumagalli, que saiu contundido. Entrou para mudar a sua própria história. A excelência não é um feito, é um hábito. Eliminando o medo, Medina entrou para mudar a história do jogo e coloca o Guarani na final do Campeonato Paulista 2012. Medina, 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 camisa 16. Ele, o autor do gol. Amplia no Brinco. Guarani 3, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. É, meus amigos, Medina, que veio da Chapecoense e foi aí o último jogador do Guarani inscrito no Paulistão 2012. Era lateral, volante e meia. 29 de abril de 2012, de virada, Guarani 3, Ponte 1 e o Bugre, pela segunda vez na sua história, foi a uma final de Campeonato Paulista. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, uma infinidade de produtos no atacado e no varejo. Preços baixos e ofertas sensacionais. Feijão grão de campo carioca 1 kg, 6,69. Hambúrguer Condessa 36 por 56 bovino, 31,90 kg. Energético Tsunami 2 litros, 4,39. Amaciante Candura 5 litros, 10,39. Ofertas válidas até segunda-feira, 14 de fevereiro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Acessórios Três Vias, loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessoriostresvias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é
tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 18h45, daqui a pouco tem Na Lata para os comentaristas aqui da Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento, vamos ao sorteio, ouvinte comentarista para os jogos do final de semana aqui na Bandeirantes. Diz aí, Júlio. Vamos lá, Batistão, com os dois sorteios aqui, né? Os dois nomes dos ouvintes comentaristas que vão participar da nossa transmissão no final de semana. E o primeiro ouvinte é do jogo de sábado. Novo Horizontino e Guarani, sabadão, às 4 horas da tarde. Enoque Lima, torcedor do Bugre, final do telefone 0876, esteve aqui em todas as exigências, né, do nosso regulamento. Então Enoque Lima, torcedor bugrino, será o ouvinte comentarista de Novo Horizontino e Guarani. Vamos então para o jogo da Ponte São Paulo, domingão. Ricardo Almeida, torcedor da Ponte, final do telefone 9202, será o ouvinte comentarista de Ponte Preta e São Paulo. A produção entra em contato com os dois para acertar os detalhes aí, alinhar tudo para que eles participem da transmissão do final de semana. Batistão. Legal, tá aí, portanto, o sorteio Enoque Lima vai comentar o jogo do Guarani, enquanto que o jogo da Ponte teremos a presença do Ricardo Almeida. Eles já ganharam o rádio, podem retirar amanhã, a partir do meio-dia, na recepção da Bandeirantes. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, o rádio portátil, que já vem com a banda estendida para sintonizar o FM 85.7. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.
segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. 18h50, boa noite CB e amigos da Band, parabéns nos debates apresentados, tem fundamentos do que dizem com clareza, abraços Pereira do Padre Anchieta. E agora mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista. Com relação aí à questão que vocês levantaram da titularidade do Ribamar, eu acho que sim, ele deve mesmo fora de forma ser titular e entrar desde o início no campo. Porque os outros que estavam aí, vamos dizer, em forma, o que apresentaram, o que acrescentaram? No meu modo de ver, o Ribamar, mesmo fora de forma, fazendo um pivô ali, ele vai facilitar a vida do Luca. E o Luca está voando. Foi a contratação mais acertada que tivemos. Infelizmente, a Ponte Preta tem que começar a procurar um substituto para ele. Porque se ele continuar dessa forma, como artilheiro do campeonato, jogando a bola que está jogando, com certeza ele não vai ficar para a Série B, mesmo tendo contrato, né? Porque dinheiro fala mais alto e é assim que funciona, é assim que caminha a humanidade com relação a futebol. Um abraço para vocês, boa noite, bom programa. Frank Bob falando. Luca não é só a principal contratação da Ponte, como também nasceu para jogar na Ponte. Impressionante como o manto cai bem nele, como ele se entrega dentro de campo e vibra com os gols e vitórias. Aqui ele está em casa, Savioli, da Vila Pompeia, mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde, tudo bem? É o Nilton aqui do Sirius, Campinas. Eu já trocava ele, eu pegava o Roberto Lose, porque ele não está arrumando muito esquema tático o Guarani, põe um, põe outro, não tem esquema tático o Guarani. Um abraço aí para você da rádio aí, pro Tigrão, para todo mundo aí. Um abração, Batista, boa noite. Boa noite, grande abraço também para o Oliveira Andrade, linda voz, um dos maiores narradores esportivos da televisão brasileira, está ouvindo aqui o nosso programa. Oliveira Andrade, o Zorro. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos
oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. 18h55. Responde na lata. Começo com você, Tigrão. Respostas diretas. São 3 questões. Abel Ferreira seria um bom substituto de Tite na seleção brasileira? Batista, está preparadíssimo. Acho que é um treinador mais moderno, que está realmente vivendo um momento excepcional e é o cara da moda. Muito melhor do que o Tite, eu acho que traria muitos benefícios para a nossa seleção, mesmo eu sendo corintiano, confesso. Sou corintiano, mas não sou burro. Na lata, resposta direta. Rebaixado com o Grêmio, Douglas Costa foi jogar nos Estados Unidos. Foi a grande decepção em 2021? Sim. Ayrton Senna ou Schumacher? Ayrton Senna em primeiro, segundo e terceiro, Schumacher em quarto. Abraço, Tigrão. Até amanhã. Good night, Batista. Good night. Não me queira mal, Batista. Eu te amo. Good night, Tigrão. Eu também te amo. Vamos lá, CH, Abel Ferreira, substituto, um bom substituto do Tite na seleção brasileira para você? Um nome interessante, bom treinador estudioso, mas o meu nome seria o Cuca. Rebaixado com o Grêmio, Douglas Costa vai jogar nos Estados Unidos. Essa é a grande decepção de 2021? Ah, sem dúvida, ele veio passar férias no Brasil, agora ele vai continuar as suas férias nos Estados Unidos. Ayrton Senna ou Schumacher? Ayrton Senna do Brasil. Abraço, CH, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos lá, Gleger Zorzin, também as 3 questões para você. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que será campeão mundial contra o Chelsea sábado, 1h30 da tarde, com a transmissão de Ulisses Costa em rádio e TV Bandeirantes. Ele será um bom substituto para o Tite na seleção brasileira? Primeiro dizer que eu estou contigo nessa, acho que o Palmeiras leva. E para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador hoje da atualidade, trabalhando aqui no Brasil, e merece sim assumir a seleção, Abel Ferreira. Eu levaria fácil. O Douglas Costa, a grande decepção em temporada 2021? Com certeza, a maior decepção. Ayrton Senna ou Schumacher? Sem dúvida nenhuma, Ayrton Senna do Brasil. Valeu, Gleger, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, muito obrigado, Júlio Nascimento. As 3 questões para você. Abel Ferreira seria um bom substituto para o Tite? Sim, é a melhor opção atrás do Guardiola, que não vai aceitar o convite da seleção. Rebaixado com o Grêmio, Douglas Costa, lá nos Estados Unidos, é a sequência da carreira dele, mas ele foi a grande decepção em 2021. O Douglas Costa só não foi decepção em casamentos, né? Isso ele foi em todas, mas dentro de campo foi a grande decepção, Batistão. E atenção, hein? Ayrton Senna ou Schumacher? Pois é, né? Acho que todo mundo que acompanha um pouquinho mais de Fórmula 1 e deixa um pouquinho do patriotismo de lado, Michael Schumacher foi maior que Ayrton Senna. Valeu, Júlio. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Batistão. Até amanhã.
Quero um destaque final aqui do Antônio Lupe, está na escuta, falando da macaca. Diz aí, Lupe. Tá legal, Batista. Ponte Preta que se reapresentou e agora tem todas as suas atenções voltadas para o jogo contra o São Paulo. Domingo, 6h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que o lateral esquerdo, Guilherme Santos, é dúvida para a partida. Ontem, contra a Ferroviária, ele saiu machucado no segundo tempo, Batistão. E o destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Legal, Batista. Os jogadores do Guarani retornaram às atividades depois do que aconteceu ontem e, pelo menos pelo que a gente pôde perceber, está tudo normal. Daniel Paulista segue trabalhando na equipe do Guarani. Próximo jogo é sábado, fora de casa, lá no Jorge Ismael de Biasi, contra o Novo Horizontino, que você conhece tão bem, Batistão. É isso aí, nós estamos encerrando o programa. Vem aí a Voz do Brasil, daqui a pouco Rogério Assis, na sequência Ulisses Costa. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. E vamos ao destaque do dia, retomada da economia. Setor de serviços tem crescimento de mais de 10% em 2021. O maior aumento dos últimos 10 anos, Eduardo Biagini. Alto nos